Vocês sugeriram e eu resolvi aceitar a ideia, que eu achei muito legal, de pegar aqui notícias da internet, ler com vocês notícias a respeito de saúde dos grandes portais e mostrar o que é certo, o que não é certo, o que é mito dentro disso, e trazer informação para vocês, né? Fica um conteúdo legal, rápido de produzir e que traz aí com bastante informação técnica. Vamos lá? Vamos ler aí então notícias da mídia? Vídeo direto, sem muita apresentação não, tá bom? Então a primeira que vocês mandaram aqui é isso aqui, ó. Viagra eletrônico. Um brasileiro quer acabar com o constrangimento de homens com disfunção erétil. Então, o Viagra eletrônico. Quando eu li isso aqui, eu lembro, nossa, clickbait, né? Pô, Viagra eletrônico. Tem um vídeo aqui no canal que eu explico o que é o Viagra, qual que é a história do medicamento, como que ele funciona, comparo com outras opções, como por exemplo a Tadalafila, né, o Cialis. Vou deixar o link aqui no card e aqui na descrição, tá bom? Dá uma lida ali, que além de todas as referências do que eu falar aqui, que estarão lá, vai estar o link para este vídeo também. Bom, vamos lá então, vamos ler aqui a notícia, né? Aqui ele fala do problema de 150 milhões de homens no mundo que não responde ao tratamento com o Viagra, né? E precisam de injeções e próteses penianas. Beleza, isso aqui é verdade. A disfunção erétil até 96, né, que era pré-Viagra, a forma de tratar com algumas injeções no pênis para induzir a ereção, né, que vasodilatavam, ou mesmo implante de prótese, né? E as próteses, ao serem colocadas, elas tornam o pênis erétil. Algumas são rígidas, que já deixam ele naquele formato, outras precisam ser infladas. E aí ele traz aqui de volta, ele reforça essa ideia e ele cita aqui o Caversteam, o Viagra eletrônico. Funciona como se fosse um marca-passo e é um neurotransmissor em que eletrodos são implantados por meio de uma cirurgia na região pélvica. Certo, agora começa a fazer um pouco mais de sentido. Tá? O que é um marca-passo? O marca-passo, a gente pensa classicamente no marca-passo cardíaco, né? Ele é um dispositivo que consegue enviar impulsos elétricos. Boa parte do nosso corpo responde a impulsos elétricos. O coração, ele é um órgão eletricamente ativo e os nervos também são eletricamente ativos. Então, passa um impulso elétrico ali pelo nervo que leva um determinado sinal para algum órgão. Então, é basicamente como o cérebro controla o corpo todo. Então, pelo que já fala aqui, é como se fosse um marca-passo peniano. Então, vamos ver como é que isso aí funciona. Atualmente, o tratamento mais comum para disfunção erétil é a Sildenafila ou Tadalafila, aquilo que eu comentei em outro vídeo, que é o Viagra ou Cialis, que são os nomes comerciais, mas hoje já tem outros, né? Muitos outros similares, né? E nos casos que não resolve, você teria que fazer a injeção ou a prótese, que é aquilo que eu expliquei, né? A injeção, como é que funciona a prótese, ele explica, e aqui ele conversa com o pesquisador Rodrigo Araújo, que é um brasileiro envolvido. E ele comenta que começou a estudar a disfunção erétil já há mais de 10 anos, está pesquisando lá na Suíça e criaram esse Caversteam. Então, para que ele serve? Aqui ele coloca isso para a gente, como é que vai funcionar o Viagra eletrônico. Que no caso de cirurgia da próstata, os nervos acabam sendo afetados e não conseguem mais captar os estímulos. Entendi. Então, o que acontece? Às vezes, durante uma cirurgia de próstata, especialmente aquelas cirurgias em que a próstata inteira é retirada, como por exemplo por um câncer de próstata, você tem nervos que passam ali em volta da próstata que levam lá o estímulo elétrico para disparar a ereção. Então, ao lesar estes nervos, o paciente pode ficar com disfunção erétil, um efeito adverso possível de alguns tipos de cirurgia de próstata, tá? Não são todos, eu não sou urologista e nem é o objetivo aqui explicar os tipos de cirurgia de próstata, mas alguns que são necessários, às vezes ali no câncer de próstata, podem ter esta complicação. Então eu já entendi o que acontece aqui. Quando você tem uma disfunção erétil por causa de uma lesão desse nervo, pelo que parece, a ideia é colocar um marca-passo ali, que vai fazer o impulso elétrico que seria para ser do nervo, vai fazer aquilo para dar o estímulo para gerar ali a ereção. Faz bastante sentido, tá? Ainda mais nesse contexto aqui que ele está falando especificamente no caso em que é lesado, mas isso aqui não é a maioria, né? A maioria dos casos de disfunção erétil são por outros fatores, seja doenças vasculares, seja problemas psicossomáticos, né? Outras coisas, e não a lesão do nervo em si. E pelo que eu entendi, isso aqui está para este caso do nervo, né? Então ele coloca aqui que realmente está sendo estudado nisso. Em outros casos, como lesão medular, o dispositivo é implantado e funciona da mesma maneira. Isso, porque a lesão medular não deixaria de ser, né? Já que ele perde
a inervação ali por fazer uma lesão de medula, né? Então, seria sim possível. No entanto, ele não é usado como terapia de forma contínua. Com isso, a pessoa precisa ativar por um controle remoto. É isso que eu estava pensando agora, porque, por exemplo, o marca-passo do coração, ele fica estimulando ali continuamente, né? Na frequência que você até tem como mudar a programação, mas ele tem uma pré-programação para funcionar meio que o tempo todo. Não imaginei que ele poderia perceber que é o momento, né? Porque o coração até tem como você configurar isso, mas como é que saberia que é o momento para garantir que não acontecesse, por exemplo, uma ereção inapropriada? E aqui ele explica, a pessoa ficaria com um controle remoto. Então, seria uma ativação discreta, né? Ficaria na mesa de cabeceira, algum lugar, ele vai lá, aperta, dá o estímulo e gera ereção. Interessante, né? Isso aqui é um produto que pode resolver o problema de muitos homens que têm esse efeito colateral, especialmente pós-cirurgia de próstata. Ou então, nesse caso de lesão medular. Gostei. Achei um negócio interessante que pode melhorar bastante a qualidade de vida de uma série de pessoas, né? E aqui ele traz pra gente que o produto é em fase de teste. Atualmente 12 pacientes receberam dispositivos e estão com eles há pelo menos 6 meses. Então, um número pequeno ainda, não dá para tirar uma conclusão, né? Vai precisar aumentar esse número, garantir a eficácia, garantir a segurança, entender possíveis efeitos colaterais, para poder chegar em uma conclusão efetiva se funciona ou não. E ele coloca aqui que a expectativa é que vá para os órgãos reguladores, né? Então, Anvisa, FDA, os órgãos que regulam aí o que deve ou não ser utilizado até 2027. Então, apesar do título chamativo aqui, né? O Viagra eletrônico, a notícia está aprovada, ela traz um conteúdo científico novo, uma coisa que está sendo desenvolvida, foi escrito aqui pela Poliana Casemiro, parabéns aí. Eu entendo que no jornalismo, às vezes aqui no YouTube a gente precisa fazer aí um clickbait, vamos dizer assim, né? Uma chamada para as pessoas clicarem e lerem. Achei que não tem nada a ver com o Viagra, tá? Não tem nada a ver porque ele atua em vasodilatação, é outra coisa, mas funcionalmente acabaria tendo o mesmo efeito. Ganhou esse nome aí de Viagra eletrônico. Beleza, notícia aprovada. Então, traz aí um conteúdo científico interessante, trazendo um desenvolvimento futuro. Não sabemos se isso vai funcionar ou não, o tempo nos dirá. Prometo para vocês que se esse estudo for publicado e vier positivo aqui, vou trazer em algum dos grupos aí que eu trago atualizações. Beleza? Gostou do vídeo, gente? Esquece de deixar o like, curtir, compartilhar com pessoas que possam se interessar sobre o assunto. Até o próximo vídeo.